Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, passando pra falar aqui, eu estou aproveitando cada momento do outono. Gente, hoje o dia está lindo, eu tô gravando num sábado, dia lindo, 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 maravilhoso. Enfim, né, pra quem acompanha aqui o canal sabe a saga que foi o meu desespero com aquele calor infernal, etc. Eu tô lendo até mais, sabia, gente? De verdade. E também tem um outro motivo que eu acho que eu vou comentar aqui com vocês também, de eu estar lendo mais. E, enfim, hoje iremos conversar, então, sobre este livro aqui, chamado Bruxas, da escritora mexicana Brenda Lozano. Eu não vou colocar, vou tentar deixar aqui para o ring light não espelhar. Mas enfim, eu li ele em e-book, mas quando esse vídeo sair, vocês já deve estar disponível nas livrarias. Enfim, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E tem tradução da pessoa que mais trabalha nesse país. Sério, gente, se vocês não sabem quem é, procurem, porque essa pessoa, que é a Silvia Massimini Félix, que traduz do espanhol para o português muitas coisas, inclusive esse livro, é a pessoa que mais trabalha. Gente, ela faz tradução, faz revisão, faz preparação. Não sei como é que ela tem tempo, mas enfim, é uma pessoa que trabalha muito pelos livros. Então a gente tem que aproveitar e espero que a diva esteja sendo bem remunerada, porque, sério, ela é muito diva, ela traduz tudo que é bom, assim, tem o dedo dela, a gente sabe que é bom. E, enfim, gente, vamos então conversar sobre Bruxas, que é esse livro, né, que, bom, assim que a Companhia das Letras anunciou ele, me chamou bastante a atenção, porque, enfim, Bruxas, né, autora latino-americana, coisas que a gente gosta por aqui nesse canal. E assim, gente, primeiro de tudo eu quero falar que, ao contrário do que muita gente possa pensar, inclusive eu pensava que era sobre isso, esse não é um livro de terror, tá? Tá bem longe de ser um livro de terror. Eu acho que o único terror que existe dentro dessa história é o terror do mundo real mesmo que a gente vive. Bom, se você também tá esperando alguma coisa sobrenatural, uma coisa meio Mariana Enríquez, etc., não é o caso. Tá? Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque a capa, o título e até mesmo a descrição ali que é colocada nos leva a pensar que é um livro de terror ou um livro, enfim, sobrenatural, que na minha opinião não é. Claro que tem ali sua parte mística, mas eu não acho que ela chega a ser sobrenatural. Enfim, dito tudo isso, vamos lá falar sobre o que se trata o As Bruxas. Bom, o As Bruxas a gente vai acompanhar então duas histórias que vão se interligar, né, que é a história da Zoé e da Feliciana. E o que acontece é o seguinte, a Zoé é uma moça ali de 30 anos e tal, ela tem um filho pequeno, etc. Ela é jornalista e ela então decide fazer uma entrevista, né, reportagem com a Feliciana, que é então ali conhecida como uma bruxa, né? Na verdade, a gente poderia falar a palavra xamã ou, enfim, líder espiritual, enfim. Fica a seu critério, mas como ela é uma mulher, ela é considerada ali bruxa porque ela meio que é conhecida por realizar um certo tipo de cerimônia no qual as pessoas ficam meio que, digamos assim, encantadas, né? E, ai gente, tô falando muito, né? Eu preciso parar com isso, esses de linguagem. Eu sei que eu paro aqui no meio do vídeo, mas é porque é só uma conversa e eu fico pensando. Mas enfim, a Feliciana então é essa mulher que faz esse tipo de ritual e que é conhecida como curandeira, etc. E o que acontece é o seguinte, à medida em que a Feliciana vai ali realizando a sua ajuda à comunidade no qual ela mora, ela vai se tornando muito famosa. Então, assim, vários artistas, músicos, políticos vão atrás ali da Feliciana pra ela tentar ajudar eles, né? Pra eles tentarem conseguir fazer esse ritual, que é um ritual meio que, digamos assim, na minha cabeça, eu imagino que deva ter um equivalente para isso na cultura mexicana, mas no livro não é mencionado, mas o que seria uma coisa próxima do que a gente tem aqui no Brasil, que é o Santo Daime. Enfim, eu acho que é um bom paralelo para fazer, pra gente tentar vislumbrar, então, ali o que é que a Feliciana faz, né? A Feliciana, ela vem de uma tradição ali na família dela, no qual os homens eram, então, esses xamãs, e isso é passado do pai dela pra ela, e a gente vai acompanhar a história dessas duas mulheres. A história da Zoé, que é essa jornalista que vai entrevistar a Feliciana, e no meio dessa entrevista, uma vai contar a sua história pra outra. E, assim, essas duas histórias, elas vão se interligar de uma certa maneira, mas, na verdade, é um paralelo que o próprio leitor faz, tá, gente? Não tem algo muito... Eu já vou falando isso porque isso não é um spoiler, mas não tem aquela coisa de, oh, meu Deus, a vida dessas mulheres vai se cruzar. Vão se cruzar, mas de uma maneira inesperada, de uma maneira que a gente não imagina e que não é da maneira convencional. E que eu acho que esse é um grande ponto do Bruxas. No primeiro momento a gente já sabe que a história dessas duas mulheres, elas têm muito em comum, mas elas não são aquela coisa de tipo, no final a autora vai fazer uma grande ligação entre as duas. Não é bem isso, a gente já sabe isso logo nas primeiras páginas.
E assim, gente, particularmente o Bruxas me lembrou, na verdade, narrativamente falando, A Filha Única da Guadalupe Nettel. Quem não leu, cara, precisa ler urgente, livraço, sério, tem vídeo aqui no canal. E, enfim, é um livro muito interessante. E é como eu falei pra vocês no início do vídeo. O Bruxas, ele não é um livro de terror, na minha opinião. Eu acho que o único horror é a violência que a gente tem no mundo real. E sim, um grande drama. A gente, ao acompanhar a história de vida dessas duas mulheres, a gente então ali vai passar por diversas situações, né? A gente vai acompanhar por diversas situações pelo quais elas passaram, né? E de como foi que elas se tornaram aquilo que elas são no momento em que essa história está sendo contada, né? Como é que foi que a Feliciana se tornou, então, essa mulher poderosíssima? E de como foi que a Zoé se tornou jornalista? Qual foi o caminho das duas? E por meio disso a gente vai ter um grande panorama da vida dessas duas personagens e do mundo que as rodeia ali. E assim, eu acho que a Brenda Lozano, ela é uma boa contadora de histórias. Eu acho que também eu tive um pequeno problema com esse livro, porque é isso que eu tava falando pra vocês. Eu tava esperando uma coisa e na verdade ele se mostrou outra. E aí quando eu saquei qual era do livro, minha chave de leitura virou e eu consegui ali me entrosar melhor. E assim, uma das coisas também que eu acho que é bacana de comentar é de que apesar de... já tava avisando pra vocês que não é pra ir com essa leitura do sobrenatural, a Brenda Lozano, ela consegue ali criar duas histórias de vida muito impressionantes. E assim, não é aquela coisa chata, sabe? Você fica curioso, você quer saber, o livro se lê muito rápido. Os capítulos, apesar de serem um pouco longos, são capítulos ali que dão um panorama geral. E eu acho muito impressionante quando uma autora consegue destrinchar a história e colocar vários personagens e esses personagens não serem simplesmente coadjuvantes ali. Todos eles têm a sua importância dentro da história dessas duas mulheres. E tudo isso com a narrativa muito fluida. Eu acho que eu junto essa semelhança com A Filha Única da Guadalupe Nettel justamente por conta dessa fluidez do texto mesmo. É muito interessante, sabe? E é um livro que, enfim, as páginas voam e você nem sente. Mas eu acho que é isso. Eu vou recapitular de novo isso de que não vá com a chave de leitura esperando que esse livro vai ser um livro de terror, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque isso vai mudar completamente a forma como você vai encarar esse livro. E eu acho que é bom a gente encarar ele como um bom drama, né? Ele tem ali alguns elementos novelescos e tal, que eu acho que ajuda ali na fluidez do texto mesmo. E, enfim, eu gostei bastante, eu acho que é um livro bacana. Tá? Não foi um livro surpreendente, eu esperava que fosse ser uma outra coisa, né, que não é. Mas assim, é um livro bom de ler, é um livro interessante de ler. Não à toa a Brenda tá fazendo sucesso, esse livro já foi traduzido para alguns países, inclusive lá para os Estados Unidos ele tem uma capa muito bonita, a capa brasileira também é muito boa. E é isso, gente, fica aqui a minha dica, é um livro para quem gosta, assim, de uma história bem contada, de uma boa história, tá? Se você, por exemplo, tava receoso ou receosa por ser uma história de terror, vai sem medo, é uma história muito interessante. Tem violência, sim, porque o mundo é feito de violência, né, digamos assim. Mas, assim, é uma história bem contada, bem narrada, bem intrincada ali. Tem alguns deslizes que eu acho que poderiam ter sido resolvidos, né, em quesito de trama, alguns buraquinhos, alguns furos, mas nada que impeça a leitura. É uma leitura realmente muito prazerosa, é uma história muito bem contada. E eu acho que é isso, né, eu acho que o livro ele se basta no que ele se propõe a fazer, que é contar uma boa história, uma história interessante, uma história sobre tradição, sobre raízes, etc. E é isso, fica aqui a nossa conversa sobre o Bruxas. Vocês vão encontrar ele nas livrarias mais próximas de vocês, porque é um super lançamento da Companhia das Letras. E também tem e-book, tem na Amazon. Inclusive, se vocês forem comprar esse livro pela Amazon, comprem com o meu link, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que ajuda bastante o canal. E só lembrando, tenho que lembrar isso todas as vezes, mas enfim, só lembrando que o canal também tem uma Substack, no qual todo domingo eu tento postar sobre as minhas leituras da semana, um pouco da minha rotina, etc. Tem uma versão paga dessa Substack, que custa R$15 por mês. E que lá você tem acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem sorteio, tem grupo no WhatsApp, enfim, pode escolher minhas leituras, todas essas paradas. E é isso, gente. Se vocês já leram o Bruxas, deixem aqui nos comentários. Se vocês querem ler, também me falem o que vocês estavam esperando, se vocês estavam com a mesma impressão que eu. E é isso, é um livro que eu recomendo fortemente. E bom, fica aqui a nossa conversa sobre esse livro, bem bacana. E acho que não tenho muito mais o que falar, só leiam, assim, é um livro bom pra ler no final de semana, sabe? Tipo, você descansa, sua mente desliga. Eu acho que é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.